Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa daqui a gente vai começar outro tópico que está previsto lá na CPA 20, módulo 2. Agora a gente vai começar a ver a análise de perfil de investidor. Se preparem que esse tópico também é grande, então vai vir bastante aula aí pela frente. Bom, a gente começa com essa daqui então, falando justamente o que é a análise de perfil de investidor. A gente sabe, a gente já viu isso quando estudou o Código de Distribuição, que as instituições elas têm que verificar a adequação dos produtos de investimento com o perfil do investidor. Essa adequação do produto com o perfil do investidor recebe o nome de suitability. Bom, para que a gente consiga fazer essa adequação, antes a gente tem que fazer a análise do perfil, claro, para bater uma com a outra. E é justamente isso que a gente vai ver, a chamada análise de perfil do investidor ou apenas API. Ela é necessária, então, para que a adequação aqui dos produtos ela possa acontecer. Como a gente já viu as exigências da ANBIMA, um tópico referente ao Código de Distribuição, veremos agora as exigências regulatórias referentes às matérias trazidas pela CVM. Quando a gente estudou o Código de Distribuição, a gente já viu lá que, basicamente, para o processo de suitability acontecer, a gente tinha que coletar as informações, classificar o investidor, classificar o produto de investimento. Isso eram regras que a ANBIMA estava colocando para nós, através do Código de Distribuição. Agora, a gente vai ver regras que são colocadas pela CVM, ou seja, um órgão supervisor do mercado. Antes a gente tinha a autorregulação, agora a gente tem a regulação. Bom, qual que é a finalidade da análise de perfil de investidor? A ideia, não só da análise de perfil de investidor, mas o normativo, porque isso aqui está previsto lá na resolução CVM número 30. A finalidade é de oferecer o mercado financeiro como uma ferramenta que possibilite à população um planejamento financeiro adequado, sempre objetivando a relação de confiança entre cliente e profissional. Ou seja, essa adequação, essa análise de perfil de investidor para fazer a adequação, ela é importante porque dessa forma a gente vai conseguir recomendar produtos de investimento que sejam compatíveis com as necessidades do investidor. O que não se quer é trair essa confiança, é recomendar produtos que não são recomendáveis e aí o nosso investidor ele vai perder a confiança que ele tem no mercado financeiro. E a gente sabe que isso é ruim, porque a gente, na verdade, quer que o mercado ele se desenvolva, e para isso as pessoas têm que investir nele. A abrangência desse código, bom, ela visa impedir, o normativo da CM visa impedir que as pessoas habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição e os consultores de valores imobiliários. Então, vamos de novo. O normativo da CVM ele visa impedir que pessoas habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição e os consultores de valores imobiliários recomendem produtos, realizem operações ou prestem serviços sem que verifiquem a adequação destes ao perfil de cliente. É o que a gente acabou de ver. A ideia é que tem que ocorrer essa adequação. Então não pode essas pessoas aqui que atuam nessas atividades fazer essas operações sem que isso aconteça. Essas regras são aplicáveis às recomendações de produtos ou serviços direcionados a clientes específicos, realizados mediante contato pessoal ou com qualquer meio de comunicação, inclusive eletrônico, seja sob a forma oral, escrita, eletrônica aqui, ou pela rede mundial de computadores. É importante notar que as regras de suitability devem ser adotadas para o cliente titular da aplicação, ou seja, se tiver dois ali clientes, uma conta conjunta, por exemplo, e um deles vai aplicar em um CDB, vai valer as regras de suitability para o titular principal. Bom, no que se refere à adequação do perfil, os integrantes do sistema de distribuição e consultores de valores imobiliários devem observar se. Aqui eu acho que é um ponto bastante importante para a prova. A gente vai ter alguns detalhezinhos aqui que vai mudar. Primeiro a gente vai ver os objetivos de investimento do cliente, depois a situação financeira e depois a compreensão dos riscos. Percebam que a gente tem diferentes situações aqui, tá? Então, vamos de novo. No que se refere à adequação do perfil, os integrantes do sistema de distribuição e os consultores de valores imobiliários, ou seja, quem está fazendo a distribuição de produtos de investimento, eles devem observar se o produto, ou serviço, ou operação, ou produto de investimento aqui, né, é adequado aos objetivos de investimento do cliente. Então tem que ver se o produto ele é adequado aos objetivos do cliente, é isso aí, de investimento do cliente. Para tal, eles devem verificar. Ou seja, para verificar se o produto ele é compatível com os objetivos, eles vão ter que verificar o período em que o cliente deseja manter o investimento, as preferências declaradas do cliente quanto à assunção de risco e as finalidades do investimento. Então, para esse objetivo para analisar isso daqui que a gente está vendo,
para ver se o produto é adequado aos objetivos, tem que olhar esses 3 pontos aqui. Agora, olha o detalhe, eles também vão ter que observar se a situação financeira do cliente é compatível com o produto. Ou seja, agora a gente quer ver se a situação ela vai ser compatível com o produto de investimento. Mas para isso a gente vai verificar outras coisas que não as que estão aqui. Para verificar se a situação financeira é compatível, a gente vai ver o valor das receitas declaradas pelo cliente, o valor e os ativos que compõem o patrimônio do cliente e a necessidade futura de recursos declarada pelo cliente. São 3 pontos que são diferentes dos que são utilizados para ver se o produto é adequado com os objetivos de investimento. E ainda, também vai ter que ver se o cliente ele tem o conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao produto, serviço ou operação. Aí, nesse caso, a gente vai olhar outras coisas que são diferentes daquelas outras 2 situações. Primeiro, a gente vai ver se os tipos de produtos, serviços e operações com os quais o cliente tem familiaridade, ou seja, produtos que ele já conhece. A natureza, o volume e a frequência das operações já realizadas pelo cliente no mercado de valores imobiliários, bem como o período em que tais operações foram realizadas. A formação acadêmica e a experiência profissional do cliente, caso se trate de pessoa física. Por que eu estou batendo bastante aqui na tecla nesse ponto? Porque isso daqui, como eu disse, cai bastante em prova. Então tem que estar atento. O que eles vão fazer? Eles vão dizer que para observar se a situação financeira do cliente é compatível com o produto, deve-se analisar a formação acadêmica e experiência profissional do cliente. Aí está errado. A formação acadêmica é para compreender, para se observar se o cliente compreende os riscos. Agora, se a gente quer avaliar a necessidade futura de recursos declarada pelo cliente, isso a gente vai fazer para ver se a situação financeira do cliente é compatível com o produto. Percebam que a gente tem que saber quais pontos são olhados para ver se o produto é adequado aos objetivos, a situação financeira ou se o investidor ele conhece aquele produto. A minha dica é que, pessoal, tentem decorar isso, tentem compreender na medida do possível, se não der, decore, porque isso aqui cai bastante em prova. Indo além, assim como os clientes devem ser classificados em categorias de risco, como conservador, arrojado e muito arrojado, por exemplo, os produtos também devem ser analisados e classificados em categorias, sendo que a classificação deve considerar no mínimo. A gente já viu isso também, a Ambima ela coloca isso quando ela fala lá do código de distribuição. A gente classifica o investidor, mas também classifica os produtos de investimento com pouco risco, muito risco, baixo risco, e depois a gente faz a adequação entre o perfil do cliente e do produto de investimento. Mas aqui, sob a ótica da CVM, então, os riscos a gente deve considerar, a classificação do produto ela deve considerar no mínimo os riscos associados ao produto e aos ativos subjacentes a esse produto, o perfil dos emissores e prestadores de serviços associados ao produto, a existência ou não de garantias os prazos de carência. Na verdade, se eu não me engano, a CVM aqui ela copiou exatamente o que está lá no Código de Autorregulação da Ambima. São basicamente os mesmos pontos que a gente tem que olhar quando vai classificar um produto de investimento. Indo além, a CVM ela veda as pessoas habilitadas a atuar, faltou um R aqui, como integrantes do sistema de distribuição e os consultores de valores imobiliários. A CVM veda as pessoas habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição e os consultores de valores imobiliários a recomendar, está errado aqui também, a recomendar produtos ou serviços aos seus clientes quando verificado algumas das seguintes situações. Ou seja, nessas 3 situações aqui, a CVM ela veda a recomendação de produtos. Quando o perfil do cliente não seja adequado ao produto ou serviço, na hipótese de não terem sido obtidas informações que permitam a identificação do perfil do cliente. Ou ainda, caso as informações relativas ao perfil do cliente não estejam atualizadas. Essas 3, de novo, essas 3 situações aqui a gente também viu no código de distribuição. Basicamente a gente tem aqui uma situação em que não há adequação, a gente tem uma situação aqui que é insuficiência de informação, insuficiência ou ausência do perfil de cliente, e ainda é uma situação de desatualização do perfil do cliente. Nessas 3 situações aqui, as pessoas então, que atuam na distribuição de produtos de investimento, elas não podem recomendar produtos de investimento a esse pessoal aqui. Mas elas, ainda assim, têm algumas situações que elas vão poder investir. É isso que a gente vai ver mais à frente. Mas o fato é que nessas situações aqui não se pode recomendar os produtos de investimento. Lá na Ambima, ela deixa claro que se o investidor, aqui voltando para o código de distribuição um pouquinho, porque as situações são as mesmas. Se a instituição
aliás, se o cliente ele insistir em aplicar, mesmo quando ele não tiver o perfil declarado ou o distribuidor não conseguiu levantar as informações aqui para gerar o perfil ou ainda o perfil estiver desatualizado, se o investidor ele insistir, tem duas situações, né? Primeiro, o distribuidor ele vai avisar que existe essa divergência e se ainda assim o investidor ele persistir, segundo, aí o distribuidor ele vai obedecer o cliente, vai fazer a aplicação, mas para isso ele vai receber um documento atestando por parte do investidor que ele está ciente da situação de inadequação, de ausência de perfil e de desatualização do perfil. Então, mesmo em algumas situações, a gente sabe que, apesar de não poder recomendar os produtos de investimento, ainda assim o pessoal que desempenha a atividade de distribuição de produtos de investimento vai poder realizar a aplicação, caso o investidor ele insista nisso aí. Bom, pessoal, a gente termina aqui a primeira parte dessa aula de análise do perfil do investidor, a gente se vê aí na segunda parte, porque, como eu disse, conforme a gente for avançando, a gente vai dividindo os conteúdos porque é bastante coisa. Até lá, pessoal!